e hoje eu vou contar um pouco da minha história e por que eu criei esse canal. Vamos nessa? Bom, como eu disse, meu nome é Ricardo Barbosa, eu tenho 30 anos. Eu estudei administração aqui em Brasília, me formei, graduei, tenho pós-graduação em gestão. E lá em 2010, quando eu tive a oportunidade de fazer um curso da Unibacen sobre educação financeira, dentre todos os alunos da minha universidade, em torno de 15 mil, foram 6 alunos escolhidos para fazer esse curso da Unibacen e eu tive a sorte, pode ser, de ter feito esse curso e então ter me apaixonado pela educação financeira ao ponto de meu TCC, naquela época, ser voltado para a educação financeira. 2 anos antes de me formar, eu já tinha feito o curso e dali eu já decidi que eu queria trabalhar esse tipo de coisa. E no meu TCC, o que eu fiz era tentar provar se a educação financeira era fator de influência no desempenho profissional. Na minha mente, eu pensava, se eu tenho minhas contas equilibradas, eu estou mais tranquilo, então eu posso trabalhar e produzir melhor. E de certa forma foi visto em outros artigos que relacionavam esse tipo de coisa e confirmavam isso. Mas eu esqueci de uma coisa aqui no Brasil, que é a cultura que é muito forte. No caso de um endividado, às vezes, correr atrás para pagar suas contas. E o meu pai, ele sempre dizia muito isso na empresa dele. Meu pai e minha mãe sempre me falaram assim, eu gosto de quando um vendedor meu tem um carro novo, compra alguma coisa, principalmente parcelado, por quê? Porque ele vai ter que correr de vender mais para pagar aquilo. O carro era ótimo, porque eu financiava em 48 vezes, então tinha aquela parcela ali de R$800 todo mês, e ele sabia que o rapaz ia se responsabilizar em pagar a parcela. Então ele gostava disso. Então o que ele pensava que renderia mais no trabalho dele era a dívida do vendedor. Isso traria um retorno maior de vendas. E desde então eu venho estudando educação financeira. Na época de fazer meu TCC eu li mais de 100 artigos, li artigos em português, na época era muito escasso, li artigos em inglês, que foram que eu mais li na época, porque na Nova Zelândia, onde é um país muito bem desenvolvido na educação financeira, nos Estados Unidos, existiam mais artigos, mais ciência sobre isso, um pouco na Europa também, mas o Brasil era escasso, existiam poucos artigos e hoje já existem muito mais, porque a educação financeira ela tem que fazer parte das nossas vidas, a gente precisa dela para conseguir alcançar nossos objetivos, então o Brasil começou a ter um pouco mais de seriedade nisso, o YouTube é uma coisa que propagou muito mais a educação financeira, a educação financeira foi tema para a gente incluí-la na rede de ensino, né? Então para todo mundo saber, desde aquela época eu percebi que a educação financeira ela deveria fazer parte da rede de ensino nossa, ser uma matéria para partir pelo menos ali da 8ª série, vamos assim dizer, 14 anos até o ensino médio, para quando a pessoa chegasse na faculdade, ela já começasse a estagiar, a trabalhar com alguma coisa, ela já entendesse o que fazer com aquele dinheiro. Não depois aprender com tantas coisas da vida, ou esperar um pai que ensinasse alguma coisa ou outra, né? Porque o dinheiro, ele é um tabu também pra gente conversar, né? Às vezes dentro de casa, às vezes quando você vai conhecer uma pessoa, você não fala sobre dinheiro, é um medo, é um tabu ainda de ser conversado dentro de casa, muitas vezes. É muito aquele meu dinheiro, às vezes tem casais que falam, não, seu salário, meu salário. Então é uma coisa que a gente ainda tem que trabalhar demais para chegar ao nível, por exemplo, de uma Nova Zelândia, que na época eu lembro que era, quando eu fiz o TCC, eu fiquei impressionado pela capacidade do governo de disseminar a educação financeira, porque ele acredita que todos bem financeiramente, o país também está economicamente melhor. Bom, então, como eu disse, eu li mais de 100 artigos na época, produzi meu TCC, tive a graça de apresentá-lo na Itália, num congresso chamado IAB, fui em Veneza, então conheci até um pouco da Itália, fui a Roma também, fui a Milão e apresentei esse meu artigo em inglês lá na Itália, em Veneza. Depois também fui apresentar ele num grande congresso aqui de administração no Brasil, em Bento Gonçalves na época, em 2012. Desde então eu sempre tive assim a educação financeira muito arraigada à minha pessoa. Mas, claro, mesmo estudando como educação financeira, mesmo feito esse TCC como educação financeira, eu caía nas armadilhas da nossa vida, assim,
que é o consumismo, o imediatismo, todas essas coisas que a gente estuda e quer passar para vocês, para que vocês não caiam nessas armadilhas e cheguem a ficar endividado, a não conseguir conquistar as coisas que vocês tanto desejam. E também eu tive uma questão que foi o ensinamento da minha casa. Meu pai é uma pessoa muito ótima, tem uma empresa que ele administra há 40 anos, então a gente sabe no Brasil que 40 anos de uma empresa é difícil, mas ele, em relação ao dinheiro, ele sempre nos transmitiu de que o dinheiro deveria ser gasto, porque ele falava que a economia tinha que girar. Quanto mais ele gastava, mais outras pessoas gastavam, mais pessoas compravam dele. E ele dizia que a economia tinha que girar. Ele sempre usou essa justificativa. Não, o dinheiro sai de mim, o outro ele compra, ou aí vai o outro compra e chega o outro compra de mim. Ele achava que era essa a questão da circulação do dinheiro. De certa forma, não está de todo errado, mas ele esqueceu de pensar no futuro dele, de garantir uma aposentadoria para ele, pensando que ele era empresário, que ele não ia ter uma aposentadoria como um servidor público, então ele teria que se programar para esse sentido, mas ele sempre foi uma pessoa que gastou bem, viveu um padrão de vida muito ótimo, em tempos de muito boas vendas ele vivia muito bem, vamos dizer assim, tinha uma casa muito boa, sempre prezou por ter uma casa muito boa, pela casa cheia, receber amigos, fazer festa, churrasco e tudo isso. Mas a conta chegou quando o mercado já não acompanhou todo aquele ritmo de crescimento. Quando aquele oceano azul que ele trabalhou na empresa não se tornou mais um oceano azul, era um oceano vermelho, então a concorrência virou muito grande, o produto dele às vezes não ficou tão diferenciado, então é uma guerra pelos preços que fez que o mercado caísse e ele não conseguisse ver mais aquele padrão de vida. Mas mesmo assim, a questão sempre foi o gastar, circular. Quanto mais eu circular o dinheiro, mais ele pode voltar para mim. Então esse foi um ensinamento que eu tive dentro da minha casa. O que foi conflitante, na verdade, quando eu estudei educação financeira, e aí o que me dificultou, pelas crenças que eu tinha, de economizar o dinheiro. Então, como eu disse no vídeo sobre o estado atual da vida financeira, eu era uma pessoa do 0 a 0, que era aquela que tinha dinheiro, mas gastava ele todo. Quando juntava um pouquinho, já gastava ele todo. Nunca chegava assim até eu juntar um montante maior, pelo fato de estar com essa questão de não, vou gastar aqui, depois eu recupero, não, vou gastar. Ganhava, gastava. Não, deixa eu consumir aqui agora porque é hoje, né? A gente não sabe o dia de amanhã, é o famoso a gente não sabe o dia de amanhã. Uma expectativa de vida no Brasil acima de 70 anos, ainda mais se você consegue ter acesso a uma melhor saúde, um melhor saneamento básico, então você vive ainda mais. O que é irracional, vamos dizer assim, essa história de a gente não sabe o dia de amanhã. Obviamente a gente não sabe o dia de amanhã, não sabemos se estamos vivos, mas não é por isso também que nós vamos curtir a vida doidado, vamos dizer assim, né? A gente pode curtir a vida doidado com equilíbrio, e aí com esse equilíbrio a gente consegue ter coisas no nosso presente, porque é óbvio que ninguém quer trabalhar aqui só pelo futuro, mas também garantir algo no futuro maior do que a gente pode ter nesse nosso presente. Então depois de muito tempo eu fui aprendendo a lidar, retomei a minha vida de educação financeira, de trabalhar aquilo, de juntar mais dinheiro, aí acabava tendo recaídas, vamos assim dizer, porque se a gente não trabalha nosso mindset, se a gente não trabalha a nossa cabeça para ter aquele objetivo, para trabalhar nossas metas, para ter realmente metas claras na nossa vida, porque às vezes vou juntar 10 mil reais, por exemplo. Juntar 10 mil reais, se você não tem a certeza e a clareza do que você quer fazer com aqueles 10 mil, sério, quando chegar nos 5, você já vai ter gastado. Porque aí vai aparecer alguma coisa de 5 que você quer naquele momento e aí você gasta. É assim, isso é real, isso é fato. Então, quando eu for juntar 10 mil reais, eu tenho que saber o que eu quero com aqueles 10 mil reais. É a entrada do meu carro. Eu vou vender meu carro velho, eu vou comprar um novo, mais esses 10 mil eu compro o que eu quero. Então, a gente vai ter aquilo assim, claro, na nossa mente, o porquê que eu estou juntando aquele dinheiro. Sem esse porquê, eu acabo não conseguindo atingir esse objetivo. Então, muitas vezes, mais do que sobrar dinheiro ou eu me pagar primeiro para ter esses 10 mil, por exemplo, é o porquê eu quero esses 10 mil. E esse porquê faltava muitas vezes na minha vida. Então, eu fui, às vezes, juntando um pouquinho e gastava, como eu dizia. Até que em meados de 2013 eu assumi uma empresa, né, que eu tive lá na Bahia, e lá eu comecei a trabalhar. Aí comecei a ganhar um pouquinho mais de dinheiro e eu via que eu podia juntar e ter um montante muito maior e ter uma vida melhor, vamos dizer assim, futuramente.
E meus funcionários lá, eles tinham assim, um hábito de gastar demais, poucos juntavam. Então assim, com eles ali eu comecei já a trabalhar a mente deles sobre a importância de juntar esse dinheiro, de ter esse dinheiro para alguma coisa melhor, para ele comprar uma geladeira. Lá, como as coisas eram bem reduzidas, vamos assim dizer, tipo, era para comprar uma geladeira melhor, para comprar um fogão melhor, então assim, eu morava numa cidade que tinha 6 mil habitantes, então não existia questão de luxo, não existia questão de restaurantes melhores, existia você ter uma casa melhor, um conforto maior na sua casa. Então eu mostrava para eles que mais valia a pena ele juntar o dinheiro e comprar à vista do que ficar pagando juros, parcelando no carnê nas lojas de imóveis que lá existia e nos arredores. Mas existia um dos meus funcionários que falava assim, não fui eu que espalhei o dinheiro, por que eu vou juntar, né? Mas com o tempo ainda consegui, muita labuta, muito trabalho, eu consegui mostrar para ele a importância de ter um dinheirinho ali guardado, né? E além da questão da reserva nossa de liquidez, é para a gente construir coisas maiores, né? Não adianta eu querer um carro sendo que eu gasto todo o meu dinheiro, como é que eu vou conseguir aquele carro? Então, ali eu tive muita experiência porque eu trabalhei com pessoas de grau de escolaridade totalmente diferentes, porque além de atender clientes, eu ia vender com outras pessoas, dono das lojas, eu vendia tijolo na época, então tinha que vender, eu tinha pessoas que tinham donos de lojas que tinham um grau de escolaridade baixíssimo, tinha outras que não, então assim, era um campo muito amplo assim de pessoas e que eu passava sempre a minha mensagem de educação financeira para eles e também aprendia demais com eles. Sempre aprendi muito, tanto com meus funcionários, tanto com os clientes, tanto com... Por quê? Porque todo mundo tem um conhecimento a passar, todo mundo tem uma história de vida, todo mundo tem alguma coisa a dizer, principalmente sobre finanças. Eu, por exemplo, tinha essa história do meu pai, que tinha essa questão de gastar demais, mas eu tinha pais de amigos, e eu sempre conversava muito com eles, que falavam, não, rapaz, você tem que juntar o seu dinheiro. Alguns deles até demais, de certa forma não aproveitavam o dia de hoje, não dava alguma coisa para sua família hoje, uma oportunidade de uma viagem melhor, de alguma coisa, pensando em guardar demais. Isso aí eu vi também em tantas outras pessoas. E sem um objetivo, era só o guardar pelo guardar. Isso aí, como eu disse, na verdade abominável, porque você acaba se estressando porque você tem um dinheiro e você não utiliza, estressa a sua família ao redor, porque seu filho sabe que você tem um dinheiro e a questão não é que você não dá por uma forma de educar, você não dá porque simplesmente você não quer gastar o seu dinheiro. Não, meu dinheiro tá lá, meu dinheiro tá lá. E por mais que você pense, putz, eu vou juntar esse dinheiro aqui para os meus filhos. Mas, cara, será que você não pode dar alguma coisinha para eles agora, assim, um conforto maior? Então, assim, são coisas que eu vivi demais isso com muitas pessoas, eu aprendi demais com essas pessoas. Eu tive que aprender com pais de outros amigos para poder trabalhar melhor essa minha mente, para juntar mais dinheiro, entender a importância do dinheiro na nossa vida, a importância de ter um dinheiro ali, de certa forma, de liquidez alta para uma emergência, para alguma oportunidade e tudo. Então, por exemplo, tinha um pai de um amigo meu que ele gosta muito de imóveis e ele ia juntando seu dinheiro. Ele não tinha uma quantia exata para juntar, mas ele sabia que quando alguém quisesse vender tal imóvel, ele entendia muito do mercado imobiliário, porque ele sempre comprou isso, era essa forma que ele ia garantir a aposentadoria dele, a qualidade de vida dele. Ele sabia que aquilo ali era uma oportunidade, um imóvel que estava 20%, 30% abaixo do valor de mercado, aproveitando às vezes a situação de quem quer vender, ele comprava, logo depois ele revendia ou alugava, mas se tivesse uma boa oferta para ele revender, ele vendia e lucrava logo ali em seguida. Então, assim, eu tive que aprender com esse tipo de gente também, porque eu não tinha essa lição, vamos supor, dentro de casa. Então, lá na Bahia, eu consegui já juntar mais um pouquinho de dinheiro e tal, e aí foi já melhor. Só que outras coisas na minha vida aconteceram, eu tive que sair da empresa e comecei a estudar para concurso. E aí, estudando para concurso, fiquei 2 anos estudando para concurso, sendo sustentado assim pelos meus pais, com um pouco daquele dinheiro que eu tinha também. E aí eu parei de estudar para concurso, voltei a trabalhar com meu pai e depois eu fui até nomeado num concurso que eu passei. Então, assim, mas eu ganhava com o meu pai, nesse período, vamos dizer ali, entre estudar para concurso e ganhar com meu pai, eu ganhava muito pouco.
porque eu sabia que ele não teria condições de me dar mais. Mas nessa época eu ainda saía muito, aproveitava muito com os meus amigos e tudo, e o pouco que eu ganhava eu acabava gastando, e era assim, e eu ficava pensando, putz, como é que eu vou ter as coisas que eu imaginava lá atrás, quando eu tinha 13, 14 anos, aquilo tudo que eu queria, e eu comecei até a querer me sabotar. Não, você não precisa disso, não, relaxa, que a vida é difícil, você não precisa dessas coisas tudo não. Pra que ter um carrão de 200 mil? Pra que ter uma mansão? Pra que isso aí? Não. Viagens? Não, mas não é todo mundo que tem isso aí não, só os ricos. E eu fui querendo me sabotar. Por quê? Porque eu não conseguia quebrar aquela crença de ter o dinheiro para conseguir algo maior. Então eu gastava hoje pelo prazer imediato para não ter o algo maior no futuro. E aí veio então todo de novo aquele conhecimento que eu tinha. E o que eu pensava? Se eu ganho R$1.500 hoje aqui com meu pai, não, mas quando eu ganhar 5 mil, vixi, tô feito. Quando eu ganhar 7, 10, então, pelo amor de Deus. Só que eu percebi o quê? Com 1.500 que eu gastava tudo, se eu ganhasse 10 eu ia gastar tudo. Aí veio todo aquele de novo à tona, aquele conhecimento que eu tinha sobre educação financeira, e eu falei, não dá. Não dá para viver no 0 a 0 o resto da vida. Se eu olho para o meu pai, que viveu o 0 a 0 por muito tempo da sua vida, e hoje ele está levando uma situação, vamos dizer assim, que ele poderia estar bem melhor, eu falo, não, então não é isso que eu quero. Então vamos mudar o nosso mindset, vamos ler livro, vamos ver vídeo, vamos fazer cursos. Fiz curso de inteligência emocional para reprogramar minhas crenças, vi muitos vídeos de pessoas muito boas para reprogramação de crenças, li livros e consumir mais livros, e então assim, nisso eu consegui dar uma reviravolta na minha vida na educação financeira. E isso aconteceu quando, vamos dizer, foi num Réveillon em que assim, a gente fica sempre falando, não, ano que vem, esse ano eu vou mudar minha vida, esse ano eu vou entrar na academia, esse ano eu vou ganhar mais dinheiro, esse ano, e então passou todo um ano e aquele Réveillon eu não estava onde eu prometi que estaria. E eu parei para pensar, cara, será que ano que vem vai ser a mesma coisa? Aí eu falei, não dá pra eu ano que vem fazer isso de novo, prometer tudo de novo, não fazer nada de diferente e esperar que alguma coisa aconteça. Então aí eu comecei a juntar meu dinheiro, comecei a ter objetivos na minha vida, objetivos claros, por que eu queria aquele dinheiro, para que eu queria aquele dinheiro, qual era o motivo que eu ia ganhar com aquele dinheiro no futuro, e principalmente, se eu não mudasse minha vida, que de pior poderia acontecer comigo. E hoje, como eu sou casado e tenho um filho, que de pior pode acontecer com a minha família? Será que eu vou dar as mesmas oportunidades que meu pai deu por gastar demais, vamos dizer assim, até que ele deu para mim, de viagens internacionais, de escolas muito boas, faculdade muito boa, para o meu filho, se eu continuar dessa mesma forma? Porque meu pai ele fez isso, mas ele ainda ganhava muito bem. Será que eu vou ganhar o tanto que meu pai ganhava? Então eu comecei a perceber que eu precisava realmente mudar. Então eu mudei, consegui ter as minhas coisas, teve meu casamento na época, tive meu filho, as coisas aí, graças a Deus, meu filho tem muito boa. Então tudo isso, e hoje eu consigo ter dinheiro, consigo investir meu dinheiro, consigo gastar bem, consigo fazer as coisas com minha esposa, programamos nossas viagens. Então assim, a gente vai sempre pensando o que é o melhor pra gente nesse momento, mas também pensando no nosso futuro. É aquela visão do futuro, do que eu quero naquele futuro, bem claro, o que eu quero realmente, mas aproveitando, claro, o nosso dia de hoje também. Porque, como eu falei, não adianta eu querer só o futuro e não aproveitar hoje, vai ser insano. Às vezes nem saúde mental vou ter no futuro para aproveitar todo o dinheiro que eu possa ter juntado. E por que eu decidi, vir as redes sociais, vim aqui passar para vocês todo esse ensinamento que eu adquiri desde 2010, quando eu fiz aquele primeiro curso da Unibacem, que era um curso até de multiplicador, eu poderia replicar tudo aquilo que eu aprendi naquela época. Porque no Brasil existem muitas pessoas endividadas, porque no Brasil existem muitas pessoas que precisam da educação financeira, o governo começou a perceber isso, mas ainda está engateando nesse sentido, porque as pessoas ao meu redor precisam de educação financeira. Eu percebi que elas também precisavam, meus irmãos, meus pais, meus amigos, outros colegas. Então assim, as pessoas próximas a mim, independente se ganham 1.000 a 20 mil reais, 1.000 a 50 mil reais,
precisava de educação financeira. Eu conheci gente milionária que quebrou pela falta dessa educação financeira. Então, por falta desse, na verdade, até desse mindset de riqueza, esse mindset de conhecer a relação com o dinheiro, a importância do dinheiro e tudo isso. Então, assim, que a educação financeira nos passa. A questão aqui não é matemática só. Existe, é claro, a questão matemática, mas não é só uma questão de matemática, é uma questão também de cabeça, não são só números. Quando eu fiz o meu primeiro curso lá, como eu disse lá em 2010, eu achava que era número que importava. Pô, eu sempre fui bom em matemática, sempre fui bom em números, então eu falava assim, pois eu vou manjar demais. Tanto que quando eu fui fazer meu TCC, minha orientadora falou assim, Ricardo, isso aqui que você quer passar é muito mais uma questão de psicologia financeira, psicologia comportamental, finanças comportamentais, porque envolvia muito mais a questão da nossa cabeça primeiro e depois sim uma questão da matemática. Não adianta eu saber muito matemática, mas não ter uma mentalidade de riqueza, uma mentalidade de prosperidade nesse sentido, para a gente aumentar sempre a nossa renda. Então, hoje eu vim aqui, estou contando essa minha história para vocês me conhecerem melhor, para vocês entenderem por que eu estou fazendo isso, porque eu sei que tem muita gente que precisa, não à toa, quando o Ciro falou lá em 2018, na campanha, não, nós vamos limpar o nome das 60 milhões de pessoas que estão no Serasa. Aí você pensa, em 2018, nós estamos agora em 2020, esse número não mudou, não caiu para 40 milhões, ele está ali permeando ao redor desses 60 milhões ainda. As pesquisas indicam agora que tem muita família endividada, tem gente super endividada. E o que é o super endividado? É aquele que não consegue nem pagar, porque o que ele ganha não dá para pagar a dívida é maior do que ele ganha. Então, assim, ele entra numa bola de neve que acaba que as pessoas aí vão ficando estressadas, e aí são casais que se separam, porque eu olhei pesquisas também, artigos científicos, que a separação pelo lado financeiro, acho que é o quarto motivo. Então, assim, você vê a importância das finanças, né? Na nossa vida, na vida até de um casal. Por isso que eu digo, o dinheiro é um tabu. O casal, ele tem que conversar sobre o dinheiro deles, eles têm que conversar. Eu converso muito com a minha esposa. Minha esposa também, quando ela veio, assim, ela não tinha essa educação financeira, ela gastava tudo que ela ganhava. Então foi difícil mostrar para ela que, por exemplo, a gente tem tanto para lazer. E ela começar a entender, mas tá sobrando dinheiro, por que a gente não pode gastar hoje com isso, depois recupera? Não, a gente tem que estar comprometido com as nossas métricas, com os nossos objetivos, com as nossas metas. E então ela começou a perceber, e hoje ela já entende, a gente já consegue trabalhar melhor nesse sentido, porque ela conseguiu perceber também, trouxe ela para esse meu mundo. Ela entende muito de organização, porque ela é personal organizer, então assim, mas não conseguia entender que o dinheiro tinha também, como no guarda-roupa, cada coisa tem seu lugar, cada dinheiro, né, nosso salário, nossa renda, tem lugar para cada gasto também. E assim, com essa analogia, eu até consegui trazer ela para, vamos dizer assim, para o meu mundo, e hoje ela compreende muito melhor. Hoje ela fica feliz, nós temos quanto investido, olha aquilo, ela fica feliz, a gente vai conseguir fazer aquela nossa viagem? Vai, que bom, a gente vai naquele restaurante bacana? Vamos, sim. Então, sim, ela conseguiu perceber o valor e a importância que isso tinha. Então, eu quero dar as boas-vindas para vocês, para quem não conhece o nosso canal, boas-vindas para quem já conhece. Eu sou o Ricardo mais uma vez, essa é a minha história, eu estou aqui para vocês, para ajudar vocês, porque eu sei que tem muita gente que precisa. Tem colegas meus que eu já apliquei todos os meus conhecimentos e eles validaram isso, eu validei comigo mesmo, estou validando com um processo com a minha irmã também, que é uma pessoa que estava precisando dessa educação financeira. Aquela história de santo de casa não faz milagre. Eu estou tentando reverter essa história, estou tentando fazer esse milagre na vida dela, fazer esse milagre na vida dos meus amigos, e eu quero fazer esse milagre na vida de vocês também, porque a gente precisa conquistar nossos objetivos para não viver frustrado. Se você quer um carro bom, se você quer uma casa boa, se você quer fazer viagens maravilhosas, se você quer se sentir bem, deitar com a sua cabeça tranquila e dormir bem. Quantas vezes eu não ouvi meu pai falando assim que não dormiu bem por causa de dívida. Então, se você quer dormir bem, vamos aprender sobre educação financeira. Isso é tranquilidade na sua vida, pode ter certeza. O dinheiro, ele tem uma importância na nossa vida que não é a primeira.
Não é. Dinheiro é meio, nunca é fim. Quando a gente trabalha o dinheiro como fim, a gente está trabalhando de forma errada. Mas ele é um meio, ele é o meio de conquistar um pouco da nossa tranquilidade, ele é um meio de conquistar experiências, ele é um meio de diversão, ele é um meio de conforto. Então assim, ele é muito importante e eu sei que vocês vão aprender demais aqui no canal. Estou estudando demais, estou estudando pra caramba para trazer o melhor conteúdo para vocês, para trazer a melhor forma de passar esse conteúdo. Estou aprendendo aqui a fazer esses vídeos também, tirando até um pouco, saindo da minha zona de conforto para passar para vocês esse conhecimento, porque não adianta esse conhecimento ficar só para mim. Eu tenho que passar e a melhor forma de eu passar é aqui para vocês, que cada um vai estudar e vai ver esses vídeos na hora que quiser. Então assim, vocês vão conseguir aprender demais no nosso canal e eu quero aprender demais com vocês também, porque eu tenho certeza que vocês têm conhecimento para me passar. Então fale comigo no direct, fale comigo no Instagram, deixe seus comentários no YouTube e eu quero só agradecer a vocês. Eu tenho certeza que nós vamos prosperar nesse canal, porque o conteúdo vai ser de qualidade, eu estou estudando demais e vocês precisam e eu tenho certeza que eu vou conseguir ajudar demais vocês. E eu espero também ser ajudado com o conhecimento que vocês têm a me passar, porque eu vou aprender demais, talvez eu aprenda muito mais do que eu tenho a passar para vocês, porque eu sou só um e vocês não sei quantos são, podem ser milhares, podem ser milhões futuramente, mas eu tenho certeza que eu vou aprender demais e com isso eu vou passar toda essa aprendizagem que eu vou ter para vocês também. Isso vai ser um círculo virtuoso de aprendizagem. Então, sejam bem-vindos mais uma vez. Esse é o Finanças de Responsa. Eu quero que vocês curtam esse vídeo, repassem para as pessoas me conhecerem. E vamos lá, galera, vamos lá transformar a vida de nós, cada um melhor, e assim a gente transforma a vida até do nosso país melhor. Valeu, obrigado, fica com Deus, abraço.